Eu quero convidar para participar conosco a irmã Carmen. Eu vou dizer quem é a irmã Carmen para você que está em casa, para que você possa se inteirar e também conhecer um pouco mais da irmã Carmen Lúcia, que participará conosco dessa nossa entrevista, desse nosso bate-papo, falando sobre espiritualidade. Então, a irmã Carmen Lúcia Oliveira Pereira faz parte da congregação das Irmãs Missionárias de São Carlos Borromeu, escalabrinianas. Há 21 anos ela é consagrada nessa congregação e atualmente mora aqui em Fortaleza, Ceará, de onde estou também falando. Ela é responsável pela animação vocacional a nível de Nordeste e também responsável pelo aspirantado das jovens que ingressam na congregação. É natural do Rio Grande do Sul, formada em Filosofia e Teologia e mestrado em Espiritualidade. Esteve por 16 anos fora do Brasil, nesse período de formação, estudos e também de missão. Seu postulantado, noviciado e parte do seu juniorato foi na República Dominicana do Caribe, de 1997 a 2001. De 2001 a 2004, ela cursou seus estudos de teologia em Roma e de 2004 a 2016 regressou para a República Dominicana para assumir a formação na congregação e esteve e está atualmente sempre no meio da juventude e atualmente mora aqui em Fortaleza. É também membro da CRB aqui do Regional do Ceará e é uma alegria muito grande trazer para participar conosco a irmã Carmen, que já vai então saudar vocês que estão na nossa escuta. Boa tarde, irmã Carmen. Então, boa tarde, irmão Leonardo. Nós conhecemos assim de carinho, né? Que é uma alegria também participar desse momento de compartilhar questões de espiritualidade. Eu agradeço pelo convite e acredito que é e ajuda cada um de nós no dia a dia da nossa vida. Então, com todo o meu carinho, um abraço especial para todos os ouvintes. E também quero felicitar ao Léo por essa nova rede social. Acho que uma oportunidade para nós também ter um meio pelo rádio de conhecer, nos colocar em prática também as nossas criatividades. Gostei muito quando você dizia, né, envie suas notícias, a sua realidade, que estaremos também publicando, noticiando. Acho que isso é muito bonito, né? Então, desde já, quem está escutando, de nesse tempo, recriar a sua criatividade. Muito bonito, assim que parabéns também pela iniciativa. E com certeza eu serei uma que estarei enviando também coisas para ti. Pois é, então depois, se for a oportunidade, até estenderemos mais o horário do programa, porque visto que o tempo é bem pouquinho, né, para divulgar coisas. Hoje eu tinha preparado um monte de coisa, achava que em meia hora eu ia dar de conta de tudo, mas nem metade. Mas a gente vai aprendendo aos poucos a lidar também com a questão do Isso. tempo. Irmã Carmen, eu trouxe a senhora para falar sobre espiritualidade, porque sei que a senhora é formada na área, né, é religiosa também, e acredito que tem bastante conteúdo nesse sentido, nessa temática, e é um tema também que interessa muitos, né? Alguns não tanto, porque parece que espiritualidade tem muito a ver com religião, então quem não tem muita afinidade com religião acaba também não gostando desse tema. Ao mesmo tempo, outros mais adoram porque realmente se sentem dentro, digamos assim, dessa dinâmica de viver uma espiritualidade. A primeira pergunta que eu faço é: o que faz uma pessoa mestre em espiritualidade? Então, eu acho que é uma pergunta importante. E aqui, vou colocar um pouco o que é espiritualidade. O que é ser esse mestre em espiritualidade? Primeiro, todos nós, o ser humano, qualquer pessoa, tem uma espiritualidade, vive uma espiritualidade. E eu preparando, lendo e rezando,
eu um diálogo do Leonardo Boff, né, que se encontrou com o Dalai Lama e tudo isso, e disse assim: a verdadeira espiritualidade é aquela que te faz. Espiritualidade é tudo aquilo que produz uma transformação interior. E eu trago uma pequena parábola do cobertor. A espiritualidade é como um cobertor. O cobertor só é bom quando aquece. E se não aquece, não é um bom cobertor. Né? Devemos cortar o cobertor do tamanho do nosso corpo e não cortar o nosso corpo do tamanho do cobertor. E vamos ver, então, em outras palavras, cada um de nós, cada ser humano, cada pessoa é desafiada a descobrir qual é o caminho para você, lhe faz mais espirituais, seja na comunidade, seja em grupos de jovens, seja nas nossas comunidades, seja no trabalho, na família, seja em qualquer outro grupo de religião que pertence. Acho que isso é o mais importante. A espiritualidade é aquela que te faz melhor. Aonde eu me descobri, aonde eu vivendo o caminho, eu como pessoa e junto com o outro. Né? Por quê? Porque todos nós somos seres espirituais. Agora, onde que eu vou colocar a minha espiritualidade? Se nós vamos olhar para o nosso lado, como tanto você, como eu, né, que somos consagrados, nós temos uma espiritualidade própria. Você tem a espiritualidade dos da Sagrada Face própria e tem a espiritualidade das irmãs, mas dentro de nós tem a nossa própria espiritualidade. Como viver essa espiritualidade no dia a dia? Né? Então, eu acho que isso é muito importante. A espiritualidade é tudo aquilo que produz uma transformação interior. E a verdadeira espiritualidade é aquela que te faz melhor. Quanto mais eu me conheço, né, mais melhor eu serei. Mais pessoa eu serei, né? Mas sabe que para isso, Léo, quando nós partilhamos a questão da espiritualidade, eu diria assim, que toda pessoa é um ser espiritual, né? Todos nós sabemos, com sentimentos de pertença. Mas para viver essa espiritualidade, eu diria que é necessário 3 sinais: a escuta, a disciplina e o sentido de humor. Porque como nós vamos ser seres espirituais se vivemos no meio dos barulhos? Né? Como nós vamos buscar a nossa espiritualidade se nós não criamos uma disciplina? E depois vamos partilhando um pouco isso. E o sentido de humor? A nossa vida deve ser leveza e não rigidez. Então, eu acho que a espiritualidade é o conjunto do todo. Eu tenho que me ver como pessoa, com os meus sentimentos, com os meus dons, o que eu vivo. Hoje, se nós vamos ver e perceber também, nós temos dificuldades de dar nome aos nossos sentimentos. Até fugimos deles. Porque não queremos nos encontrar, nos confrontar com nós mesmos. E aí, como é que fica a nossa espiritualidade? Como é que fica o nosso sentir? Como é que fica o nosso perceber do dia a dia? Ou seja, eu gostei muito no teu programa, a música que tu colocou, o modo de proceder. Ser mais. E não é questão aí de que é da religião católica, não é da religião católica, não. Todos nós devemos buscar cada dia ser mais. Esse modo de proceder meu vai me fazer a viver e a descobrir a minha verdadeira espiritualidade, desde do meu interior, mesmo com as minhas dificuldades, com o meu ser. Acredito que eu respondi um pouco a tua pergunta, né? Isso, sim, respondeu sim. A canção realmente que eu introduzi, né, não falei que ela ia introduzir a entrevista, mas ela tinha muito a ver, né, de fato, o modo de proceder. E na canção falava de se parecer com Jesus, né?
E eu acho que é um grande mestre de espiritualidade que nós temos, né? É o próprio Jesus, né? Quem segue uma espiritualidade dele, realmente, nós temos muito a aprender com isso, né? Com certeza. Uma outra pergunta é, E esse modo de proceder, Léo, eu diria assim, ó, que no meio desses barulhos, nós perdemos oportunidades sim, de nos perceber, até mesmo ao levantar, como eu me percebo ao levantar, pela agitação, por tudo que nós temos que fazer. Então, esse silêncio, né, que deve habitar em nós, vai nos libertar também do tempo. Eu gosto muito de ler os livros do José Tolentino, né, que me ajuda muito. E ele tem um livro que se chama assim, Libertar o Tempo. Mas é um caminho de espiritualidade do dia a dia, como eu vou me percebendo. Né? Então, esse modo de proceder é de todos os dias. Como eu vou me percebendo, como eu vou me sentindo, como eu vou descobrindo que eu, como pessoa, posso ser melhor cada dia. Podemos hoje, continuar. hoje em dia, irmã Carmen, será que corre-se o risco de confundir, por exemplo, espiritualidade com símbolo religioso? Por exemplo, você possuir um terço no braço, no pescoço, ou uma fitinha, algum símbolo religioso, e isso pode confundir algumas pessoas com ter uma espiritualidade? Depende. Aí eu diria, depende. Por quê? Nós, como falar do meu símbolo, tu tem um símbolo que é o crucifixo da Sagrada Face, Sim. né? Eu tenho o crucifixo que é das Irmãs Calabrinianas. Mas o mais importante não é o símbolo. O importante é o que eu vivo dentro. O símbolo é para me identificar, mas não deve ser a prioridade para mim. A prioridade é a minha espiritualidade no dia a dia, vai me identificar como pessoa. Uma fitinha não vai dizer nada quem eu sou. Vai me identificar que eu faço parte de um grupo de jovem, ou do grupo do Sagrado Coração, ou do grupo de Nossa Senhora, vai me identificar. Mas o que eu tenho que viver é a espiritualidade desse grupo. Acho que isso é muito importante. O meu ser escalabriniana, desde o crucifixo, vai me remeter a quê? A que eu seja melhor, a que tu seja melhor. Então, eu acho que também isso nós temos que cuidar, porque nós podemos nos agarrar e nos prender no símbolo, e não nas atitudes. Eu, como pessoa espiritual, eu tenho que aprender das minhas atitudes, né? Aquele símbolo vai me identificar, né? Vai me identificar, bom, eu faço parte desse grupo, mas não quer dizer que é a prioridade para mim. A prioridade para mim é como eu vivo a minha espiritualidade, independente aonde eu estou, com quem estou, como eu vivo. Então, é muito importante isso, porque muitas vezes nós nos encontramos com pessoas que se amarram no símbolo e não na atitude. Né? Então, o mais importante é isso, né? Usar as sandálias me dá oportunidade para caminhar espiritualmente. Né? Então, eu acho que isso é o que nós devemos ter e ter um pouco de cuidado também, né? Porque hoje podemos sim nos agarrar nos símbolos, e sabe, quando nós agarramos nos símbolos, nós nos escondemos quem nós somos. Né? Ou seja, o símbolo é uma maneira, mas não quer dizer que vai me fazer um ser espiritual. O que vai me fazer um ser espiritual é as minhas atitudes. E ainda eu coloco no meu dia a dia, né? Que não são grandes coisas, desde as pequenas coisas. Irmã Carmen, outro dia, faz algum tempinho já, o padre Fábio de Mello ele escreveu um livro em conjunto com um psicólogo e sociólogo, o Leandro Leal. Não sei se a senhora deve conhecer. Ah, o Leandro Carnal. Leandro Carnal? Isso, Carnal, muito bem. Eu confundi. Ele não tem uma identidade religiosa, ele se considera ateu, né? O padre Fábio de Mello, nós sabemos, é sacerdote religioso, católico, né?
Eles Sim. conversaram nesse livro sobre coisas de Deus, sobre transcendência, sobre fé, e de Hum. um diálogo bastante franco e também muito aberto, muito sereno, né? E eu achei interessante porque é um diálogo que se pode ter entre uma pessoa que tem um credo, que tem uma religião, e por sua vez também vive uma espiritualidade, com alguém que não tem um credo, não tem uma religião, mas que tem, me parece, uma espiritualidade, né? Então seria essa a pergunta: é possível uma pessoa que não vive um credo, uma religião, também possuir uma espiritualidade? Eu acredito que sim. Eu digo que sim. Por quê? Partimos das nossas famílias. Todas as nossas famílias são católicos? Não. Nas nossas famílias tem uma diversidade de religiões. Partilho desde a minha experiência, né? Na minha família nem todos são católicos. E nós conseguimos comulgar o mesmo ideal. O que é esse mesmo ideal? O respeito, o sentido da vida, o sentido de pertença como família, o partilhar a minha fé, independente da fé do outro, da religião do outro. Eu acho que isso aí, eu diria assim, ó, quanto mais eu me escuto, né, quanto mais eu estou aberta para a escuta, então eu vou poder escutar o outro e caminhar com o outro que é diferente de mim. Né? Eu gosto muito de escutar os discursos do Papa Francisco. Desculpa eu aqui mencionar muito o Papa Francisco, rei do Papa, mas o Papa Francisco, ele consegue converger, essa convergência com tantas outras pessoas que não são católicos. A sintonia, ou seja, essa pessoa espiritual não vai olhar só a religião, vai olhar muito mais a pessoa como pessoa, o bem e o bom que essa pessoa faz. Então, eu acredito sim que é possível, eu acredito que nós devemos estar abertos para essa realidade. E aonde que eu digo que nós devemos estar abertas? A minha missão é com os jovens, né? E nós vamos encontrar jovens também que vão nos buscar, que já vivenciaram ou que estão saindo de uma religião e entrando para a nossa. E como nós vamos dialogar? Como nós vamos perceber que essa pessoa também está chamada a ser diferente? Eu acho que quanto mais eu me conheço, mas quando eu me escuto interiormente, eu acredito que sim, que tem, que podemos viver essa convergência de unidade. E eu parto da família, porque nas nossas famílias, hoje em dia, nem todo mundo é católico. Tem uma dimensão de religiões, mas a pessoa, como pessoa, vive a sua espiritualidade. Eu tenho, às vezes, um pouco de dúvida, porque diante de... Algumas vezes já encontrei pessoas que também dizem que não professam nenhuma religião, não têm uma fé. E dizem assim, como que já nos acusando, que nós, por exemplo, somos católicos porque nossos pais são católicos, porque nossos avós foram católicos, porque a nossa família tem um certo berço religioso, né, de credo, de fé, e como que nós fôssemos assim, quase que encaminhados obrigatoriamente a essa religião, que para eles precisa ter um pouco de consciência, de razão, de maturidade para você decidir se quer ou não seguir uma religião. Para nós que já dizemos, não, desde criança nós já somos católicos, já temos uma espiritualidade e não temos essa pretensão de mudá-la. Então, assim, será que se nós não tivéssemos um berço católico, religioso, de fé, de crença, será que nós também teríamos essa religião? Ou que realmente precisa ter uma base, precisa ter digamos assim, uma genética religiosa dentro da nossa família? Eu tenho um pensamento do Thomas Merton, que ele diz assim, ó, que o nosso ascetismo não nos deveria tornar espiritualmente rígidos, embora flexíveis, porque rigidez e liberdade não se conciliam. Sabe que, te escutando, eu acredito assim, Léo, às vezes nós queremos ser rígidos até na espiritualidade. Queremos como que
caminhar, eu diria assim, ó, em uma forma, não em uma maneira de viver a espiritualidade. Então, quando nós colocamos muita rigidez na espiritualidade, a própria religião vai se tornando frágil. Frágil no sentido que eu quero viver isso, mas sem colocar condições, meios. Tem famílias que é verdade, que nasceram com o berço da fé católica, e que bonito que é. Outras nasceram com outro tipo de berço. Mas nós não podemos, eu diria assim, nós não podemos desprezar nenhuma nem a outra. Porque cada uma tem a sua maneira de viver. E de perceber esse caminho espiritual de uma maneira da alegria, da leveza, desses frutos espiritual que cada religião também vai trazendo, vai colocando na sociedade. Ou seja, se nós hoje olhamos, eu partilhava das nossas famílias, mas nós conhecemos pessoas que são amigos de outras religiões e que conseguem dialogar, que conseguem caminhar juntos. Então, eu acho que quando nós colocamos muito a rigidez, a nossa vida, a nossa espiritualidade não se torna leve, se torna, sabe o quê? Pesada, e se vive por normas, não por uma convicção, por uma adesão. Eu quero viver a minha espiritualidade por uma adesão, por essa convicção que eu acredito e que eu creio que eu posso. Né? Então, eu acho que também isso é um tema que nós, cada dia, eu diria que nós temos que continuar dialogando, mas mostrar também para as pessoas que quando nós nos tornamos rígidos, sabe o que acontece? Vivemos não em um princípio de humanização, mas de superficialidade. Hoje nós estamos envoltos de uma superficialidade. E nós temos que ter muito cuidado, porque, então, a espiritualidade nós podemos até pensar e sentir que é superficial, e não é. Entende? Então, eu acho que não deixar também que essa superficialidade, que, como seres humanos, em alguns momentos nós vivemos, que também não prejudique o nosso descobrir, o nosso sentir, o nosso perceber, a minha espiritualidade, e a espiritualidade também do outro. Então, quando entra a rigidez, entra, sim, essas dicotomias. Muito bem. Irmã Carmen, nesse período que estamos vivendo de quarentena, de pandemia, né, muitos são os que vivem um pouco angustiados, né, é muito natural, diante das circunstâncias que estamos passando, e alguns podem até também, digamos, por meio da depressão, talvez de alguns problemas assim, levarem a perder um pouco a fé, porque acham que tem a ver com o castigo de Deus, com final dos tempos, com profecias bíblicas, né? São uma série de fim do mundo. Isso, né? Tem uma enxurrada aí de ideias que vem na cabeça de muitos, né? Essa questão da nuvem de gafanhotos, dessa poeira que se aproxima, enfim, é uma série de coisas que vai enchendo a cabeça da gente. Muita gente se preocupa tanto, né? Eu recebi algumas mensagens também de pessoas preocupadas com isso, né? E querem de nós uma resposta, como, né? O que é que está acontecendo? Por que é que isso está acontecendo, né? Isso é verdade, né? Então, assim, diante desse período de pandemia, nós, dentro de casa, talvez alguns com mais atividades que outros menos, mas como é que nós devemos, então, alimentar em nós uma espiritualidade que nos faça melhor, ou que nos possibilite viver melhor este tempo de pandemia? Olha, Léo, eu acredito assim, esse tempo de pandemia aqui nos pegou todo mundo de surpresa, né? Eu acredito muito nisso, mas eu ressalto uma coisa, que esse tempo também nós temos que nos perceber, partilho desde mim, foi um tempo que não é que nós não vivemos com medo, com resistência, houve sim muita gente em depressão, jovens que
não estavam buscando o sentido da vida, tudo isso, mas aonde é que eu vou para o outro lado? Quando nós somos capazes de fazer uma leitura dentro de nós, do nosso interior, ou seja, acho que não é importante viver com mais calma. O que passou com a pandemia? A pandemia passou que nós vivíamos em quê? No ativismo, na indiferença, o não parar, o não sentir, o não perceber, o não viver, e aí eu agregaria, às vezes, quem sabe, nem perceber os que estão dentro das nossas casas. Quem sabe, teve pessoas que antes não tinham essa oportunidade de perceber os filhos, de perceber os pais, de perceber os netos, de se perceber dentro de casa. Aí chegou a pandemia, nos isolou todo mundo. Aí começaram a sentir dores, problema de saúde, né? Eu sinto falta de respiração. Mas quando chegou o momento que nós tomamos em conta de que esse vírus ia ser para mais tempo, o que passou? Eu acho que aí nós temos que criar, eu diria assim, criar várias dinâmicas. Primeiro, cuidar do silêncio. Mas não um silêncio forçado, um silêncio que vem de Deus. Quando nós paramos no isolamento, para mim foi uma experiência muito bonita, que eu me dediquei a me descobrir cada vez mais, ou seja, a oração. Mesmo na frente da televisão, mesmo assistindo pelas redes, eu lembro que vocês, até agora, né, a celebração eucarística pelas redes, o que me transforma? O que me faz ser melhor? Então, é necessário parar, é necessário sentir os latidos do nosso coração. Eu acho que a pandemia também chegou, não é questão de que eu estou isolando, que agora nós temos, é verdade, muita gente sem trabalho, muita gente desempregada, um grupo de pobres nas ruas, tantos migrantes sem tetos, ou seja, um sem números de realidades, né? Mas também a pandemia chegou para nós nos questionar seriamente quem somos. E ainda eu colocaria, nesse tempo que nós estamos vivendo, que é uma das coisas que eu venho percebendo muito, aí depois passa a pandemia e vamos viver iguais? Será que nós não vamos sentir nada? Eu me preocupo um pouco com isso também. Ai, passou a pandemia já, tá tudo... Não, mas o que me ajudou a ser melhor, a rezar mais, a ser criativa na família, na comunidade, no meu grupo, criar. Mas aonde descobrir que Deus nunca nos abandona? Deus não nos abandona. Deus vai nos amar, vai nos crer. E não tem essa questão de que Deus queria isso, não é isso. Ou seja, por quê? Porque nós vivemos no meio do quê? Do negativismo. O negativismo mata a pessoa. O negativismo não ajuda a pessoa a se sentir como pessoa humana. Então, quando eu olho só para o meu negativo e não percebo o bom de que pode me trazer mais união para a família, posso amar mais meus irmãos e minhas irmãs, posso ser mais criativa na comunidade. Criar, era aquilo que você dizia, criamos tantas lives, tantas redes de YouTube, mas tu criou um programa de rádio totalmente diferente, e isso foi o quê? Se não tivesse passado a pandemia, tu estaria criando? Não, porque tu estarias em outras realidades. Então, eu acho que a questão da pandemia, gente, não é olhar só para o lado negativo, mas é me confrontar. Eu, como pessoa espiritual, o que eu estou aprendendo? Como eu estou recriando a minha vida, o meu ser pessoa? O amadurecimento da experiência da fé. Para mim, foi essa experiência, o amadurecimento da experiência da minha fé. Momentos de dor, momentos de preocupação, mas Deus sempre estava caminhando com o seu povo e sempre vai estar caminhando com o nosso povo, com nós, com cada pessoa, né?
Muito bem. Irmã Carmen, algumas pessoas estão nos assistindo também, mandando. Tem até alguma pergunta aqui. Uma delas é a irmã Tânia. Nós conhecemos muito bem, né? Ela está assistindo e ela pergunta assim: como se dá a convivência espiritual no convívio interreligioso e ecumênico? Uhum. Sim, eu estou vendo aqui. Eu acho que esse convívio vai depender muito de cada pessoa. Se eu sou uma pessoa aberta, se eu não coloco, eu diria assim, barreiras, eu vou viver normal com outra pessoa do ser ecumênico. Porque o ecumenismo não é só olhar a religião, mas é uma interligação, é essa interunidade. Né? Então, eu acho que quanto mais abertos, eu acho que quanto mais livres, eu diria assim, quanto mais livres de preconceitos, porque, queira ou não, nós também vivemos de preconceitos, né? Quanto mais livres de preconceito, a nossa espiritualidade se torna mais livre. Nós devemos criar e ser pessoas livres. Porque, como seres humanos, nós somos seres humanos normais. Senão não teria o diálogo interreligioso, não teríamos o diálogo, ou seja, o Papa Francisco, quantos diálogos interreligiosos no seu papado ele fez, e nós aprendemos isso. Então, eu acho que é colocar em prática aquilo que eu vou rezando, orando, percebendo em mim e que é possível viver. Eu Muito diria bem. um pouco, né? Isso. Algumas outras pessoas estão também assistindo e mandando alô, pedindo um abraço para quem está na nossa escuta. A irmã Inengarda, ela está na Bolívia, bem longe de nós, e está dizendo Povo boliviano, meu abraço fraterno. agradecendo a entrevista. Muito obrigado também, irmã Inengarda, pela escuta. Só passando aqui rapidamente para essas pessoas que estão nos acompanhando. O Joaquim, ele é aspirante nosso da Sagrada Face, está também assistindo. O Marcolino, o irmão Marcolino é também nosso irmão. A minha mãe lá no Rio Grande do Norte, em Martins, também está assistindo. A minha prima Genilda acabou de entrar aqui também, está assistindo, a quem eu quero mandar o meu abraço. Ao irmão Danilo, em Cajazeiras, o Emanuel Martins também está assistindo. Meu abraço. Isso. A Maria Auxiliadora, ela está assistindo, digo, estou assistindo, muito boa a entrevista, ela é de Divinópolis, se eu não estou enganado aqui, porque a imagem não aparece, apenas o nome. É de Divinópolis, lá na Paraíba também, está nos assistindo. O Deusdete é o meu padrinho, ela é lá de Martins, está também assistindo. A Edjane Avelino, o irmão Silvio, a Joselita Almeida, um abraço também para você, a Rose Gomes, e tanta gente também ainda, a irmã Augusta, o Caio Henrique Trindade, a Edileide, a Taina, já falei agora há pouco, o Alan Yuri, Carmen Pereira também está assistindo, a Gerlane Queiroz, Jane Silva, Luan Almeida, Tiago Fontinelli, Edna Ramos, a Tieta Porfírio, também um abraço para você. O irmão Williaci também está nos ouvindo, nos assistindo. Antoniel, o padre Antoniel, lá de Encanto, no Rio Grande do Norte, também está conectado conosco. E a gente quer abraçar todos esses que estão em nossa escuta, em nossa audiência. Irmã Carmen, o nosso tempo já está estourando, infelizmente. É um papo muito legal sobre espiritualidade, porque é um tema que me chama também bastante atenção, e quase que para encerrar seria uma última pergunta, ou talvez nem seria uma pergunta, mas acrescentar aqui um comentário. Por exemplo, eu tenho, fazendo teologia, estudando teologia, me veio esse questionamento com a professora outro ano passado, que é justamente porque, por exemplo, nós somos católicos, há aqueles que são protestantes de outras religiões cristãs, né? Há quem professa o espiritismo, que uns dizem é religião, outros dizem não é, né? O candomblé, enfim, são diferentes meios de viver também, querendo ou não, uma espiritualidade, né? E todos eles buscam
algo, um objetivo em comum, algo em comum que é um ser transcendente, né? Aí tem as religiões africanas, tem as religiões indígenas, né? Mas todos eles buscam algo que é único, que é em comum, que é um transcendente, né? Então, eu acho que, de certa forma, isso acaba nos unindo, e aí a gente entra naquilo que o Papa Francisco vem dizendo ultimamente com o Laudato Si, e também com essa questão toda ecológica, e de que todos nós estamos interligados, né? Conectados. Isso. Então, e mais agora nesse tempo de pandemia a gente vê isso, né? Essa conexão realmente muito direta por meio da internet, das mídias, das redes sociais. E como é que nós podemos, assim, digamos, viver nessa liberdade espiritual, de espiritualidade, sem que a gente possa prejudicar a espiritualidade do outro. Não sei nem se seria essa palavra prejudicar, mas no Sínodo dos Bispos, aí eu não queria nem entrar no assunto, mas acabei entrando, porque acaba sendo polêmico, havia muita disparidade de opiniões, né, sobre a questão do Sínodo dos Bispos, que alguns acreditam que isso ia mexer com a fé, ia mexer com a doutrina, e houve aquela discussão, na sala de aula havia muito isso, né? A questão da Pachamama, dessa religião indígena, que não deveria permitir que isso entrasse na nossa religião. Como é que a gente pode viver assim numa sociedade que é múltipla, né? Que é global, e cada um tem o seu modo de ver, de pensar, também de agir, e também de viver uma espiritualidade. Mas como viver isso sem que a gente possa ferir o outro? Eu acho que tem que partir, Léo, do amor, sabe? Quando nós nos dizemos que nós somos seres espirituais, onde que fica o amor? Vamos ver. Jesus excluía? Não. Ou seja, esse tempo de pandemia, eu olho assim, que nos ajudou a sair do nosso mundinho. Muitas vezes nós ficamos no nosso mundo. Quantas ajudas está havendo, houve no início e está continuando sem olhar de quem, sem olhar religião, sem olhar de onde veio. Ou seja, para mim, o que deve permanecer é o amor. O que deve nos levar é eu, como pessoa humana, quem sou eu para estar prejudicando a religião do outro se o outro faz bem, faz um bem para a sociedade. Então, eu acho que o que nós temos que encarnar, eu diria assim, deixar inundar é pelo amor. E tu sabe aonde que eu encontro isso? Tem um pensamento, mais um poema do Pedro Arup, que é um jesuíta, e que ele diz assim, eu acho que isso aí encaixa muito bem no que tu estás partilhando. Não há nada mais importante do que encontrar a Deus. Ou seja, apaixonar-se por ele de uma forma definitiva e absoluta. O que te apaixona? Prende tua imaginação e vai deixando a sua marca em tudo. Determinará o que te faz levantar da cama pela manhã, o que fazes nas tuas tardes, como passas os teus fins de semana, o que lês, o que conheces, o que parte o teu coração e o que te enche de alegria e gratidão. Apaixona-te, permanece no amor e tudo será diferente. Eu acredito que é isso. Apaixonar-se pelas minhas convicções, pelo que eu sinto, e tudo será diferente. Ou seja, esse estar interligado no todo. Eu acredito muito nisso, né? O que me faz diferente é o amor. O amar, independente de qual é a religião, quem é a pessoa, mas amar com essa gratuidade infinita. Eu acho que é um tema da espiritualidade que eu diria assim, não é só hoje, mas um tema que nós devemos estar muito atentos no dia a dia, e um tema que nós devemos levar à partilha. Eu gostaria muito de, não sei, no futuro, poder fazer uma experiência que eu tenho vontade, de
de recolher as várias experiências de vários tipos de religiões, de vários tipos de cultura, e de que modo eles conseguem atingir o transcendente, né? Aí fazer O um grande transcendente. apanhado. Porque quando nós olhamos, quando nós pensamos nos nossos povos indígenas, eles têm uma espiritualidade lindíssima. É linda a espiritualidade do povo indígena. Mas como eu posso me conectar sem perder a minha? Uhum. Entende? Então, não tem uma espiritualidade melhor que a outra. Tem uma espiritualidade diferente. Eu acredito muito nisso. Tem uma e que me leva a ser diferente. Eu dialogando com o indígena, com certeza vai me ajudar na minha espiritualidade. Aqui eu seja uma pessoa diferente e melhor no dia a dia, né? Muito bem, irmã Eu Carmen. acredito que é um tema que nós devemos trazer mais, dialogar mais, que senão nós podemos também cair nesse mundo da rigidez e perder o que tem de belo ao nosso entorno. No dia a dia, até aquilo que eu faço, como eu posso perceber de que a minha espiritualidade também está conectada em tudo aquilo que eu faço no dia a dia, desde o pequeno, desde o simples. Muito bem, irmã Carmen, eu agradeço demais a sua colaboração, foi valiosíssima para nós, né? Tem muita gente aqui que está assistindo. Eu que te agradeço. Tá agradecendo também a senhora, né? Porque foi riquíssimo nossa conversa, embora pequena, né? Deveria ser mais tempo, mas... Eu acredito que depois ali, como é um programa piloto, como tu diz ali, né? Mas quem sabe ali, mas a gente tu pode colocar 1 hora a mais, 1h30, né? Porque eu acho que é muito importante isso, né? Nós estamos também para ajudar-nos, partilhar aquilo que nós vivemos. Eu acredito que nós estamos em um tempo assim, ó, de libertar o nosso tempo do egoísmo, do individualismo, dos preconceitos, e descobrir de que eu como pessoa, quando eu me cuido, quando eu me torno, deixando, né, que esse Jesus vai me ajudando, eu posso também ajudar o outro, né, a ser diferente, e aprender também com o outro. É isso aí, irmã Carmen, muito obrigado, viu, pela disponibilidade em me atender, né? Só fui pedir, a senhora já se colocou à disposição. Isso é bom demais. Eu fui a primeira, então. Foi, estreando, né? Estreando o nosso programa. Próximo domingo nós teremos outras participações. Mas foi muito bom. Eu te... Sim. Quem sabe a gente possa voltar de novo com a senhora, sim, talvez com outro tema, ou com esse mesmo tema, mas de um outro modo. Eu que agradeço, agradeço também toda a participação de quem está escutando, né, e acredito assim, ó, vamos continuar em casa, nos cuidando, saindo o mínimo possível, por necessidade, né, porque nós sabemos, quando eu me cuido, eu estou cuidando da vida de outros. Eu acho que isso é muito importante, né? O cuidado pessoal também passa pelo espiritual, né? Em casa, que esse ficar em casa não nos prejudique, mas que nos torne mais pessoa, né? Sair é necessário, fazer o que nós temos que fazer é necessário, mas quando temos necessidade, se não temos necessidade, cuidamos-nos, ficamos em casa, porque também estaremos cuidando quem quer também ser cuidado, né? Acho que isso é muito importante. Pois um abraço muito grande, especial, carinhoso para a senhora. Se Deus quiser, quando tudo passar, a gente volta a se ver, a se abraçar e a conversar, não é isso? Isso, vamos nos abraçar aí pessoalmente, né? E um abraço, então, para todos e todas que estão à escuta. E parabéns, de verdade, por essa iniciativa. Muito obrigado, irmã Carmen.